Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e a gente vai estudar hoje uma jurisprudência de um tema que os concurseiros normalmente não gostam muito, mas é o diferencial para sua prova. Por quê? Porque quanto menos pessoas gostando de um assunto, estudando esse assunto, se ele cair na prova, é esse ponto que vai te diferenciar e ajudar a aumentar a sua nota de corte. Então, a gente tem que estudar determinados temas. E o tema de hoje refere-se a um crime da Lei dos Crimes Ambientais, que é o artigo 54. Então, uma jurisprudência aí que o STJ publicou em informativo, então tem tudo para cair em prova, e a gente tem que saber essa lei também. Então, o informativo que nós vamos estudar, né, a decisão, ela foi publicada no informativo 833 do STJ, e a tese ali é o seguinte: o delito previsto no artigo 54 caput, primeira parte da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, prescinde, ou seja, dispensa de prova pericial para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana. Então, essa decisão é da quinta turma. Vamos entender, então, relembrar desse artigo 54 para que a gente entenda essa questão. Então, o artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais fala que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Essa aqui é a primeira parte do dispositivo, que é a que está sendo abordada pela jurisprudência. E a segunda parte, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Então, sobre esse dispositivo, a gente tem que saber três coisas principais. Primeiro, essa primeira parte, né, que fala de causar poluição, essa poluição ela pode ser de qualquer natureza. No caso em tela, a poluição abordada era a sonora. E ele é um crime, da primeira parte, ele é um crime formal e de perigo abstrato. Ele é formal porque, em que pese há aqui uma previsão de resultado, então, que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, não há necessidade de que esse resultado ele se implemente para que o crime possa ser consumado. De outro lado, o perigo abstrato, né, determinado por esse crime, ocorre porque esse perigo ele é presumido, então você não precisa comprovar no caso concreto o perigo gerado. Então, essa primeira parte ali, como a gente pode ver, é causar a poluição em níveis tais que resultem ou possam resultar. Então, esse possam resultar, ele traz aí uma presunção aí do perigo que pode ser gerado por essa poluição. Então, o que aconteceu no caso concreto, só para a gente contextualizar? Havia uma condenação ali, e aí o Tribunal de Justiça desclassificou o crime do artigo 54 para o crime do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que está aqui também, sob o argumento de que não houve prova pericial que comprovasse que o dano à saúde ele foi possível, né? Então, que aquela poluição sonora ela seria possível de causar risco à saúde humana. Ausente essa perícia, não poderia ser constatado ali, né, a consumação do artigo 54. Então, foi desclassificado para o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que tem uma pena muito mais branda, que seria uma prisão de 15 dias a 3 meses, comparado com o artigo 54, que é de 1 a 4 anos, é uma pena muito mais branda. O Ministério Público, então, ingressou com recurso, ganhou, e o réu agravou essa decisão, querendo manter o artigo 42 como crime perpetrado, como a contravenção perpetrada. Então, o STJ entendeu que a ausência de perícia, né, ela não impede a consumação do artigo 54, que não é necessária a perícia para consumar a consumação desse crime, né? Então, a gente vai ver aqui os fundamentos da decisão e os principais pontos que a gente tem que levar para a prova. Então, aqui, o primeiro parágrafo está contando, né, que não foi realizada a prova técnica pericial para constatar esse dano à saúde e em que pese o ruído, né, a elevação do ruído acima da regulamentação tenha sido constatado. Então, uma coisa é o som estar acima da regulamentação permitida, a outra é constatar esse dano à saúde por prova pericial. Essa prova pericial, ela não foi constatada. Então, o STJ entendeu que
que esse entendimento de desclassificar ele não se coaduna com a jurisprudência já fixada, pois o crime do artigo 54 caput, primeira parte, ele é formal de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial, ou seja, dispensando a prova pericial. Aqui é o cerne da nossa aula e que a gente tem que lembrar. Para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana diante do desrespeito às regras de emissão sonora. Então, quanto à primeira parte, temos um crime formal de perigo abstrato e, por isso, dispensa-se a prova pericial para comprovar esse risco à saúde, porque esse perigo ele é presumido. Finalizando, então, o STJ entendeu indevida essa desclassificação para o artigo 42, com fundamento na falta de realização de prova técnica. E aqui, o STJ ele já havia, inclusive a terceira sessão, se manifestado a respeito disso, e a gente também pode encontrar jurisprudências do STF nesse sentido. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva. Isso aqui é da terceira sessão do STJ. Então, gente, pode causar confusão essa jurisprudência, mas a regra é que o artigo 54, primeira parte, ele é um crime formal de perigo abstrato que dispensa a realização de perícia. Então, a jurisprudência vai trazer prescinde da prova técnica. Então, dispensa a prova técnica. Tem cara de pegadinha de prova e a gente não vai errar. Espero que tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima.